Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd da Caveira. Eu sou o Wender, para quem não me conhece, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para fortalecer. Se você já é inscrito, deixa o like, deixa o hype, faz um comentário sobre o assunto do vídeo, compartilha para passar a mensagem adiante. E bom galera, vídeo de hoje um pouco atrasado, mas tá aqui, para falar sobre Predador Badlands, a minha opinião, o meu review do filme. Eu vou falar ponto a ponto os pontos positivos e negativos, avaliar um pouco, né, a opinião da galera que eu vi ao longo das duas últimas semanas, comparando, desmerecendo o filme, alguns enaltecendo, alguns avaliando bem, mas que o Predador deixou a desejar. Então, galera, o vídeo de hoje é para isso e bora, meus queridos. Mas antes, um recadinho para vocês aí, para quem já me acompanha, tá ligado? Eu sou afiliado na Amazon, Shopee e Mercado Livre. Caso vocês queiram me ajudar, galera, eu vou deixar alguns links das minhas listas, né, de produtos que eu recomendo para vocês do Mercado Livre e da Shopee no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Caso vocês queiram me ajudar, entrem para os meus links. Se não tiver nada que agrade vocês, para me ajudar bastante, pesquisem o que vocês quiserem aí. E me sigam, galera, lá no Instagram, onde eu fico compartilhando com vocês links de promoções, produtos que eu acho que tá valendo a pena comprar. Eu vou compartilhando nos stories por lá. E é isso, rapaziada. Link também na descrição do Instagram, tamo junto. E galera, além de costume, né, dos meus links de afiliado que eu vou divulgar pra vocês aqui, rapaziada, eu vou fazer um jabá gratuito aqui, porque uma parada coisas que eu gosto, que eu vejo que vale a pena, eu recomendo pra vocês e vou recomendar pra vocês, galera, é o site da Super Prumo, rapaziada. Pra quem não conhece, a Super Prumo tem se aproximado aí da galera da Liga Nerdola e esse é positivo, tá apoiando os canais que a gente curte, os criadores que a gente acha que merece um patrocínio. E eu vou fazer esse merchan gratuitamente aqui, rapaziada. A galera da Super Prumo lá é um site de venda de HQs nacionais. No último sábado eu vi a live do Gigante Richard com alguns autores nacionais. Galera, esses autores têm os seus produtos sendo vendidos ali na loja da Super Prumo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para se você quiser conferir a Black November lá. Realmente, galera, tá com um preço muito bom. Tem vários cupons nesse mês de novembro na Super Prumo. Esse aqui é o Coalizão 50, do jeito que tá escrito na tela aí, rapaziada. Se você digitar lá, você vai ter o produto com o custo pela metade. Eu vou estar mostrando para vocês aí na tela também HQ do Doutrinador, que é um personagem BR, tem até série ou filme, se eu não me engano, mas a HQ é um personagem a lá Justiceiro, vamos dizer assim, um personagem que a gente curte bastante aqui no canal. Além do Doutrinador, galera, vocês podem conferir vários outros títulos de HQs nacionais que vale a pena tá dando uma conferida. Eu sei que as HQs de fora não tem valido muito a pena, dá uma chance pro pessoal aqui do BR, além, obviamente, dos nossos queridos Nerdola Comics, não precisa nem comentar. Então, rapaziada, link também na descrição e no primeiro comentário fixado da Super Prumo. Aproveita a Black November aí, né? Black Friday. E, rapaziada, os preços estão bons. O pessoal da Super Prumo tá conseguindo 50% de desconto nos produtos. Tá valendo muito a pena. Confiram lá, rapaziada. E bom, galera, recados dados, bora falar sobre o filme, rapaziada. Predador Badlands, na minha opinião, foi uma grata surpresa em 2025. Eu já adiantei pra vocês no meu shortzinho que eu fiz assim que eu saí do cinema. Cheguei em casa, tomei um banho e sentei aqui e gravei pra vocês falando minhas primeiras impressões. Eu adiantei que, na minha opinião, talvez um pouco emocionada, mas 2 semanas se passaram, eu continuo com essa mesma opinião. Predador Badlands foi uma grata surpresa, não prometeu nada, entregou um bom conteúdo, entregou um bom entretenimento, diferentemente do que a gente está acostumado na franquia Predador, aquele clichê de sempre. O Predador nunca é um herói, no máximo um anti-herói ali, mas é sempre, na maioria das vezes, a ameaça. Nesse filme é diferente e eu vou contar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos, na minha opinião, sobre esse filme. Pois bem, galera, vamos lá. Pontos positivos, rapaziada. O que eu gostei bastante desse filme de Predador Badlands é o ritmo, rapaziada. O filme tem um ritmo muito bom. Ele é frenético na ação do começo ao fim. A gente inicia o filme ali com uma luta entre dois predadores. A gente já percebe logo que é o protagonista, o que é denominado, né? Tem o nome de Deck, e seu irmão mais velho, provavelmente deve ser o irmão mais velho, por ser maior e mais forte, mais experiente, o Quaid, se eu não me engano o nome dele. Temos uma luta ali
o predador mais velho, né, o Quaid, poupa a vida do seu irmão. Ali a gente tem o início da trama. Depois dessa luta, essa breve luta dos dois, a gente conhece, apresentado no diálogo entre os dois, ao planeta Gena, só no diálogo, e a criatura Kalisk, que é uma ameaça, a criatura que até o pai deles tem medo, né? O pai deles teme o predador, líder do clã dos Yautja ali. Ele teme essa criatura por ela ser muito difícil de ser caçada. Então o deck decide: não, eu vou caçar esse Kalisk. E os dois são interrompidos pelo pai esse completamente cruel, que enxerga no filho mais novo uma fraqueza, e no clã dos Yautja eles não aceitam fraqueza. Ele manda o Quaid executar o irmão mais novo. O Quaid se recusa, protege o irmão e joga ele para dentro da nave e aciona a nave com direção a Gena, mas não antes de o deck, né, preso na nave, presenciar o irmão ser executado pelo pai, porque essa tentativa de poupar a vida do irmão mais novo é vista como uma fraqueza, e não é tolerada a fraqueza no clã dos Yautja. Ponto positivo, rapaziada, para isso é um pouco da lore ali, né? Um pouco da temática dos Yautja, do como funciona ali o clã dos alienígenas, dos predadores. Eu achei bem interessante, além também da ação frenética o tempo inteiro durante o filme. Eu não vou falar muita coisa aqui, rapaziada, mas vocês já estão ligados que vai ter spoiler, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu vou dar spoiler aqui, não tem como, já tem 2 semanas também, já deu tempo suficiente da galera ir no cinema. Se você ainda não quer spoiler, dá uma segurada, então volta aqui depois. Então, galera, outro ponto positivo, na minha opinião, é a interação do Predador Deck com a personagem feminina, né? Com a nossa querida androide ou cyborg, como você quiser chamar, da Tia. Tia essa interpretada pela belíssima Ellen Fanning, e para nossa grata surpresa, galera, em dose dupla, ela interpreta 2 personagens, o que deixou mais escancarado ali o quão bom atriz ela é, né? Porque ela atua como a Tia, que em determinado momento é até um meio que burrinho do Shrek ali, como um alívio cômico no começo da interação entre os dois, mas é um alívio cômico, não é palhaçada o filme inteiro. É bem bacana a interação dos dois ali, a Tia e o Predador Deck, que aceita a ajuda dela em determinado momento do filme ali, quando ela se diz um androide, que vai ser uma ferramenta para ele. Temos também, galera, a interação ali de uma outra criaturinha que aparece em determinado momento, que eu achei interessante, meio clichêzão ali. Eu consegui matar a charada bem antecipadamente do que muita gente que estava assistindo comigo. Muita gente só foi perceber isso no final do filme, mas eu já percebi em uma cena específica ali, quando o deck tem o confronto contra o Kalisk, né, que é a criatura a ser caçada nesse filme. Achei bastante interessante também esse macaquinho ali, né? Meio que um macaquinho, rapaziada, a criaturazinha. Galera, a interação do deck com todas as criaturas do planeta, junto com a Tia, eu achei bem positivo também. Compõe a aventura desse filme. Achei bem interessante, tá bem bacana. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar, mas na minha opinião, nada para desmerecer essa aventura dos dois ali. Temos a Tessa, que é a contraparte da Tia, né? A dualidade dela ali, uma das 2 androides, que é dito pra gente nesse filme que elas têm sentimentos, tá, rapaziada? Na programação delas, elas receberam os sentimentos. Como? Não sei. Mas é um filme futurístico, então a tecnologia avançada consegue dar sentimentos para as inteligências artificiais, né? Para os androides. E, galera, mais um ponto positivo, na minha opinião, ali é tipo assim, o desenrolar do filme, né? Como acontece a luta entre o Predador Deck e o Kalisk, né? Que é a criatura a ser caçada. E nesse confronto, a gente percebe o porquê até o pai do Deck, né? Até o líder do clã dos Yautja, teme essa criatura, e até o momento nunca conseguiram caçar essa criatura. Por quê? Basicamente, essa criatura monstruosa, além do seu tamanho e sua força, ela tem um fator de cura inacreditavelmente gigantesco. Você pode somar aí Deadpool, Wolverine e Hulk da Marvel, né, que são os maiores fatores de cura, se eu não me engano, da franquia do universo Marvel. Essa criatura acho que tem um fator de cura muito acima dos 3 juntos, porque em determinado momento ali no confronto entre Deck e o Kalisk, o Deck rasga a barriga dessa criatura, corta a cauda dela, a cauda volta, tudo se regenera, e o ponto auge desse momento é quando o Deck consegue decapitar essa criatura. Naquele momento ali, tendo em vista que eu vi que a criatura já se regenerava, eu acreditei até que o fator de cura ia bem além, porque quando ele separou a cabeça do corpo, eu imaginei que cresceria uma cabeça no corpo
que ficou sem cabeça, e um corpo na cabeça que tinha sido decapitada. Porém, não chegou a tanto. Foi até um pouco... Isso foi meio que uma surpresa pra mim, que eu imaginei que fosse isso que eu acabei de falar, mas o corpo meio que se estica, né? Ele busca a cabeça se regenerando, se esticando, conecta a cabeça do Kalisk de novo e volta como se nada tivesse acontecido. E, obviamente, na trama ali, no decorrer disso ali, temos a Tessa que começa a tentar ir atrás de cumprir a missão das indústrias ali dos androides, né? Eu esqueci, acho que é o Wayland, né? Se eu não me engano. E a missão era capturar justamente essa criatura para ser estudada, talvez pela sua capacidade de regeneração, assim, fosse o objetivo deles. E nesse momento, quando tem o confronto entre o Kalisk e o Deck, depois desse momento da decapitação e o corpo regenerando, a criatura meio que derrota o Deck ali, vai pra finalizar o Deck, e ela sente um cheiro no Deck. Ali eu já matei a charada sobre a criaturazinha que aparece em determinado momento. Num alívio cômico, a criatura cospe no Deck, meio que marcando ele como parte do seu clã ali, alguma coisa do seu grupo. E essa criatura fareja, sente o cheiro no Deck e para de tentar devorá-lo. E nesse momento é que a Tessa entra em cena e consegue capturar o Deck e a criatura, né, o Kalisk, utilizando uma das tecnologias do clã Yautja, que é uma bomba de congelamento. Ela congela o Kalisk e o Yautja, né, o Deck junto, e os dois são presos. No meio do caminho, galera, outra coisa positiva também, ele consegue fugir. A tia meio que se apegou a ele e dá fuga para ele de onde ele estava, o Deck estava preso, né, com a tia e com a Tessa na nave deles ali. Ela dá fuga pro Deck, o Deck se prepara, galera, e se prepara para a luta final, para resgatar tanto a Fia quanto tentar libertar até o próprio Kalisk, que ele meio que se apegou de alguma forma. Nesse caminho ali, ele percebe que o macaquinho é filhote do Kalisk, e ele se prepara com tudo que ele aprendeu junto com a Fia durante a aventura. Fia ou tia, eu não sei como pronunciar, eu vou falar tia. Tudo que ele aprendeu com a tia durante a aventura dele, tudo no planeta Gena ali, tudo que ela ensinou para ele, ele meio que se equipa com as plantas, com os espinhos, com até as criaturas. Ele meio que adota um mascotinho, que é tipo uma cobra que cospe ácido. Eu não me lembro mais ou menos como que era essa criaturazinha, mas lembra um pouco uma cobra. Ele meio que domestica ela, porque a tia ensinou pra ele que elas gostam de um determinado fruto ali. Foi interessante até, um pouco forçado, eu diria, um pouco forçado até, mas foi interessante. A luta final ali, galera, aí eu acho que entra num ponto negativo até, esse confronto ali deixa um pouco a desejar, mas nada que me incomode, nada que desmereça o filme. Temos o confronto final ali contra a Tessa, a tia, tipo assim, por ter ajudado o Deck que estava presa, então ela é libertada. Temos ali a luta da tia com os outros androides, ela ainda separada, o corpo metade para lá, metade para cá, lutando separadamente. Eles libertam o Kalisk, que é a luta final ali entre Deck e a tia. Temos a ajuda do Kalisk nesse confronto, que ela tá controlando uma máquina, lembra aquele soldado lá de Avatar, que ele entra naquela máquina e fica controlando como se fosse um robô? Então a tia tem mais ou menos aquela mesma estrutura ali. O Kalisk chega, eles conseguem derrotar a Tessa, entre aspas. A Tessa explode o Kalisk, e com isso o Deck se vinga ali, né, momentaneamente, porque eles tinham se apegado ao Kalisk, a criaturazinha. Ele consegue derrotar a Tessa. E galera, temos o confronto final, né, contra o pai do Deck, do Quaid, né, a vingança pelo irmão. Ele volta para poder se provar, e a caça que ele traz pro pai é a cabeça da androide Tessa. Ele joga para ele, o pai faz pouco caso, fala que ele é uma vergonha, volta mais uma vez a dizer que ele é uma vergonha, e com isso eles têm uma luta ali, o confronto final ali. Obviamente o pai do Deck, ele tem o manto, né, porque é dito pra gente, a gente descobre ali que os predadores só conseguem o manto da invisibilidade depois de realizar a primeira caçada. O Deck volta dessa primeira caçada dele, tem o confronto ali de vingança contra seu pai. Ele consegue se provar, o mesmo o pai tendo a invisibilidade, ele derrota parcialmente o pai dele ali, arranca um dos braços, e o pai dele, tipo assim, ajoelhado na sua frente, tipo assim, valida, né, aceita a força do Deck como um Yautja. Então, galera, nesse momento o Deck vira pro pai dele e fala: eu já tenho meu clã, eu não preciso da sua aprovação mais. Arranca o manto
do bracelete do pai do braço que ele acabou de arrancar. Ele arranca o dispositivo que dá invisibilidade, coloca no punho dele. E em seguida o macaquinho, né, o Calix Jr., né, o filhote do Calix, que ficou com ele agora, faz parte do grupo dele. Quando ele disse que agora ele tem um novo bando, o macaquinho chega e devora a cabeça do pai dele. E eles aparecem ali junto com a Fia e o filme termina assim, galera. Eu achei bastante positivo. E agora eu vou falar pra vocês um pouco dos pontos negativos, rapaziada, que eu pude observar ali. Pontos negativos, rapaziada. A trama é bem clichê. Isso é um ponto a depreciar um filme, por ser muito clichê a história. Mas é bem feito. Eu já disse pra vocês, é um filme tá bom, na minha opinião, tá? É um filme nota 7,5, nota 8. Eu classifico mais ou menos assim, pra vocês entenderem. Porém, em determinado momento do filme ali, temos algumas conveniências, algumas facilitações. Isso são pontos negativos, temos que ressaltar, obviamente, mas infelizmente todo filme atualmente tem conveniências, tem facilitações de roteiro, mas é um filme bem construído. Eu gostei da temática, eu gostei de aprofundar na mitologia dos Yautja. E o filme termina, rapaziada, eu esqueci de mencionar, com a chegada de uma nave e a tia perguntando pro Deck: esses são seus amigos? Aí o Deck responde meio receoso: não, eles não são meus amigos, é uma coisa pior, é a minha mãe. Aí depois eu fui pesquisar aqui, galera, e eu descobri que as fêmeas da raça Yautja são maiores, né, que os machos. E além disso, essa raça Yautja, ela não é patriarcal, ela é matriarcal, ou seja, as fêmeas é que mandam. Não sei até que ponto isso já é canônico, desde quando isso apareceu. Prometo que vou pesquisar, mas não é para esse vídeo aqui agora. Outro ponto negativo, rapaziada, que eu tenho que ressaltar é meio que aquela velha fórmula que é aplicada nesse filme, né? Porque o Deck, por mais que ele tenha sido classificado até como um predador deficiente, né? Porque ser muito fraco, ser pequeno, tipo aquele cachorrinho ou aquele filhotinho menor de ninhada de filhotes, é o que nasce mais fraco, basicamente como isso. Ele ainda continua sendo aquele personagem turrão, durão, orgulhoso e que não aceita ajuda. É um predador, rapaziada. Por mais que ele tenha a aparência mais franzina, seja mais fraco, até dito que ele é mais fraco, ele ainda é um predador. É um personagem turrão que, ao longo da história, vai sendo amolecido por uma equipe que se forma atrás dele. É outro ponto negativo aí, na minha opinião, que é uma história bem clichê. Mas, como eu disse pra vocês, não é algo que deprecia o filme. É uma boa aventura, rapaziada. Vamos lá, galera. Outro ponto negativo, na minha opinião, é a ausência, né, do gore elevado, que é característica da franquia, porque nesse filme Badlands, rapaziada, não temos seres humanos, não temos o predador como antagonista, como o mal a ser derrotado nesse predador. Até temos, né, que é o pai do Deck, mas o protagonista, que é o Deck, não é essa figura antagônica que vai caçar os humanos, e termos aquele suspense, até um pouco de terror, e o gore elevado, porque na ausência do gore, rapaziada, não temos humanos, temos apenas criaturas e androides que são facilmente destroçados sem ter a necessidade de uma classificação mais alta. Isso que ajuda um pouco a criançada a ir pro cinema, mas é um ponto negativo por isso. Para quem estava esperando um predador mais clássico, né, com o gore, com o suspense e até um pouco de terror, não temos isso. É um ponto negativo, na minha opinião. Porém, eu não consigo aceitar quando alguém me diz que Predador Badlands é um filme pior que Predador, do último Predador, vamos dizer assim, né? Que Prey, Predador a Caçada, o Predador da Naru. Não tem como, rapaziada. O cachorro do vizinho vai participar aqui com a gente. Por que não tem como, na minha opinião? Eu sei que muita gente não vê problema no filme da Naru, porque ele pode até passar como um bom entretenimento. Eu até entendo quem vier pra mim aqui disser que o Predador de Prey é muito melhor que o Predador de Badlands, porque obviamente não tem como falar, porque o Predador lá em Prey é o Predador raiz, é o Predador que caça tudo e a todos que aparecer na frente dele, só quer ter a sua caçada ali. Temos o gore, que é o gore elevado, que muitas pessoas morrem, tanto os indígenas ou os índios, se você não quiser falar indígenas, os caçadores lá, as criaturas, tanto que o predador lá rasga um urso no meio. Porém, galera, o ponto negativo de A Caçada, né, de Prey, Predador a Caçada, é a indiazinha, é a Naru, rapaziada, porque não dá pra aceitar uma personagem que é movida, a motivação dela naquele filme é a inveja.
o tempo inteiro ela inveja o irmão, ela quer superar o irmão na base da inveja. O irmão esse que sempre a ajudou, sempre tentou fazer o melhor ali, em momento nenhum teve desprezo para com ela, diferentemente dos outros colegas dele que sim, esses sim, mereciam o desprezo dela porque eram tão arrogantes quanto ela é, na minha opinião. E obviamente, além desse comportamento insuportável dela com o irmão, que em determinado momento do filme é morto pelo predador, e depois que ela consegue vencer o predador, ela caga pro irmão, não demonstra sentimento nenhum pelo irmão que ela acabou de perder, volta toda orgulhosa porque caçou o predador e tal. Esse é um ponto muito negativo, na minha opinião até mais negativo do que o fato dela em determinado momento peitar o predador raiz daquele filme na força bruta. Se vocês não se lembram, ela arranca uma das presas do predador na mão, o que na minha opinião não faz o menor sentido, é completamente exagerado e forçado. Esse é o segundo ponto negativo. E essas coisas, rapaziada, depreciam demais o filme do Predador, a caçada ali. Por isso, na minha opinião, não tem como dizer que Predador Badlands é um filme pior que o da Naru. Não é, na minha opinião, o Predador, a caçada, o Predador da Indiazinha, na minha opinião, ele é o mais fraco da franquia. Na minha humilde opinião. Não sei a dos senhores, deixem nos comentários. Então, rapaziada, se vocês querem um bom entretenimento, um filme de ação na dose certa, um pouco de alívio cômico ali na dose certa, eu recomendo para vocês irem ao cinema. É um bom entretenimento. Eu acredito que é um novo respiro para a franquia, uma nova ótica, uma nova narrativa para o filme, para a franquia Predador, para sair um pouco da mesmice de ser sempre o Predador o antagonista, dessa vez ele é o protagonista. Tivemos a deixa ali para uma sequência com a nave, com a mãe do Deck chegando, não sabemos o que nem quando vai vir esse novo filme aí, mas vamos ver, vamos aguardar para ver o que eles vão fazer, porque aí eu fico um pouco preocupado, porque vão adaptar as fêmeas do clã Yautja. E vocês sabem que Hollywood não consegue trabalhar um pouco... Não tem conseguido trabalhar bem figuras femininas. Vamos ver se nas figuras femininas dos Yautja eles vão conseguir se sair bem. Pois bem, rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí meu review, essa é a minha opinião. Quero que vocês deixem a de vocês nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa o like, faz um comentário, compartilha esse vídeo. E aí, lembrando mais uma vez, rapaziada, vai comprar na Amazon, Shopee ou Mercado Livre. Entra pelos meus links para me ajudar. Clica nas minhas listas aí, quem sabe tem algum produto do interesse de vocês, alguma coisa que eu tenha salvo lá que agradem vocês. E também, galera, quer comprar uma HQ nacional, corre lá na Super Prumo. O site está com 50% de desconto em todas as HQs lá com o código COALISÃO50, com o tio certinho, tá, rapaziada? Igual tá aqui na tela, vou deixar para vocês. Entrem lá e comprem para ajudar o cenário, né? A galera que tá abraçando o pessoal da Liga Nerdola, ajudem lá. Assim que eu tiver uma grana, eu espero ter essa grana antes do novembro acabar, para poder comprar algumas HQs. Eu tô interessado nessa HQ do Doutrinador, do próprio Lâmina Selvagem. É isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.